Olá, pessoal. Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre soluções e curva de solubilidade. Soluções e curva de solubilidade. O que são soluções? São misturas homogêneas, ou seja, se é uma mistura, tem mais de uma coisa. Nesse caso, tem um soluto e tem um solvente. Que eles podem ser, essas soluções, elas podem ser encontradas no estado gasoso, líquido ou sólido. Então, ó, essas soluções são misturas homogêneas. Quando falo homogêneas, é uma solução que eu só vejo uma fase. E essa mistura tem um soluto e tem um solvente. Essa solução pode estar no estado gasoso, líquido ou sólido. E aqui eu vou mostrar uma historinha de como começou essa relação, né, entre o soluto e o solvente. Começo da relação entre o soluto e o solvente. Então, aqui eu tenho uma substância, aqui eu tenho outra, e a água diz: eu gosto de você, mas estamos em estados diferentes. Não temos como ficar juntos. Aí ele vem: já sei como resolver esse problema. Aí ela. Aí o que que aconteceu, ó? Aí depois, ó, essa foi sua solução? Então, observem aí, né, que na matemática a gente gosta muito de resolver problemas, mas aqui na química vocês vão encontrar soluções. Então, continuando. Como eu falei, essa solução, ela é uma junção de um soluto com um solvente. Então, existe um exemplo de uma solução que é encontrada no estado gasoso, por exemplo. O A, né? O A, ele é uma solução. Por quê? Porque ele tem um soluto e tem um solvente. E os dois estão no estado gasoso. Outro exemplo de uma solução é o oxigênio na água. A solução final é líquida, mas o solvente era líquido e o soluto gasoso. Um outro exemplo é o álcool hidratado, né? Que é o álcool na água. A solução é líquida, o solvente é líquido e o soluto também foi líquido. Outro exemplo, e esse a gente aplica muito, né, é o sal na água. Quando a gente coloca o sal na água, aquela solução vai ficar líquida, mas o solvente foi líquido e o soluto estava no estado sólido. Temos também outros exemplos, né? Por exemplo, aqui é o exemplo da água no sal. Aí temos o exemplo do hidrogênio no paládio. A solução final encontra-se no estado sólido, mas o solvente inicialmente estava no estado sólido e o soluto no estado gasoso. Outro exemplo de solução é o mercúrio na prata. A solução final é sólida. O solvente era sólido, porém o soluto era líquido. Mas no final que se observa é um estado sólido. E essa mistura, essa solução, ela é utilizada como obturação, né? Aquela peçazinha da obturação. É usada muito por dentistas. E um outro exemplo de solução é o cobre no estanho. E aí aqui é a mistura que forma o bronze, né? A mistura que forma o bronze é uma solução entre cobre e estanho. Essa solução é sólida, o solvente inicialmente é sólido e o soluto também é sólido. Tá? Então a gente tem, ó, diversos tipos de soluções que podem ser gasosas, líquidas ou sólidas. Especificamente, nesse nosso estudo, nós vamos estudar soluções líquidas. Ou pode ser um soluto e um solvente líquido, né? Pode ser um solvente e um soluto, um sólido e outro líquido, mas que no final essa combinação dê uma solução líquida. E essa solução líquida ela é formada por dois componentes. Um solvente, que é aquele que se encontra em maior quantidade, e ele é quem dissolve o soluto, que é o outro componente. Então, uma solução é uma mistura entre soluto e solvente, onde aquele que está em maior quantidade é o solvente. Então, aqui, o solvente, ele está em maior quantidade e ele vai dissolver o soluto.
e o soluto é dissolvido pelo solvente, ele em geral está em menor quantidade. Observe bem, para que uma solução seja formada, o soluto deve ser totalmente dissolvido no solvente. Aí você tem uma solução ideal. Como que é o preparo das soluções? Falando de um solvente ser líquido, que é água, e um soluto sólido. Então, inicialmente, a gente pesa esse soluto, né? Dependendo de quanto eu vou querer desse soluto na solução. E aí já dissolvo parte dele na água, né? Que é o solvente. A água é um solvente conhecido como solvente universal. E aí já vou adicionando e depois eu uso um balão volumétrico, que é essa vidraria aqui, para completar com quanto de água eu desejar. Então, por exemplo, se for um balão de 1 litro, eu vou completar, ele vai ter uma marquinha, eu vou completar nessa marquinha até chegar em 1 litro. Pode ser 500 mililitros. E aí observem que aqui, ó, chegou no final, que é o valorzinho do balão específico, né? Desse balão volumétrico. Aí, ó, aqui a gente observa como que funcionam as partículas do sólido, como que funcionam as partículas do sólido, né, quando ele é dissolvido. Então, está lá no estado sólido, aí vai passando quando ele tem o solvente vai quebrando as suas partículas, até que ele se quebra, e aí ele fica dissolvido no solvente. E aí a gente passa a ter uma solução. Gente, vamos pensar quando a gente está fazendo um café, por exemplo, ou quando eu estou muito nervosa, e aí as pessoas preparam uma solução, que é de água, açúcar e sal. Mas o que é que vai acontecer, por exemplo, se eu pegasse um copo de água, tem lá uma quantidade fixa de água, né? Tem essa quantidade fixa de água. O que é que vai acontecer se eu adicionar, por exemplo, 1 colher de açúcar? Vai dissolver. Só que, ó, observe bem. Aí, se eu for adicionando mais, aí a gente já tornou uma solução, né? Porque já misturou. Agora, se eu colocar demais, o que vai acontecer é que essa quantidade de água aqui, ó, ela dissolve uma quantidade de açúcar. Mas ela vai dissolver essa quantidade de açúcar infinitamente? Não. Vai chegar um momento que essa quantidade de água que eu estava considerando, ela não vai mais conseguir dissolver aquela quantidade de açúcar. Então, considerando que tem essa quantidade de água, ele vai conseguir dissolver uma determinada quantidade de açúcar. Não é infinitamente. Isso por quê? Porque essa quantidade de água só dissolve uma quantidade de açúcar. E aí eu vou mostrar bem aqui para vocês um outro exemplo. Aqui, ele está considerando, olhem aqui a setinha, que o volume é 5 elevado a 10 a menos 3. Vamos desconsiderar isso exponencial, vamos considerar que é 5 litros, tá bom? 5 litros. Aí aqui é um sal de mesa que ele chamou, né, que é um sal de cozinha. E aí eu vou agitar aqui, ó. Ah, aqui deu certo, agora deu certo. Então observem, ó. Observem o que está acontecendo com essa quantidade de soluto que a gente está colocando na água. Está dissolvendo, né? Está dissolvendo. Lembrando que aqui a gente definiu como 5 litros, por exemplo. E aí eu peguei o sal de cozinha, ó. Só que observe que ela dissolveu aquela menor quantidade. Quando a gente colocou muito, muito mais do que ela suporta, observe o que aconteceu aqui, ó. Ele já passou a não dissolver. Por quê? Porque essa quantidade que nós definimos no início, de 5 litros, por exemplo, só vai dissolver certa quantidade de soluto. Não vai dissolver tudo. Então, vai chegar uma hora que vai ter um excesso de soluto não dissolvido. Ok? E se a gente adicionar mais água, o que vocês acham que vai acontecer? Se a gente adicionar mais água nesse sistema? Agora eu aumentei a quantidade de água. Estou aumentando aqui a quantidade de água.
Observe que essas partículas já começam a dissolver mais, né, ó. As partículas que estavam em soluto já começam a dissolver. Mas para isso acontecer, eu aumentei a quantidade de água. Isso por quê? Eu botei uma quantidade maior que é capaz de dissolver mais sal, no caso aqui, né? E aí, por isso que agora todas aquelas partículas que não estavam dissolvidas quando era 5, dissolveu quando eu aumentei para 7, tá bom? No caso é. Mas o que eu quero que vocês entendam é que uma quantidade específica de água só dissolve uma quantidade específica de soluto, tá bom? Quanto mais água, exatamente, essa é uma possibilidade. Mas daqui, o que eu quero que vocês gravem é uma quantidade de solvente, que é a água, só vai dissolver até uma determinada quantidade de soluto. Ela não vai dissolver infinitamente. Para que dissolvesse aquilo, a gente precisou adicionar mais água, mas lembra que agora mudou a quantidade de água. A quantidade de água é maior, então vai dissolver mais. Continuando. Então, ó, isso vai gerar 3 tipos de soluções. Uma solução insaturada, uma solução saturada e uma solução supersaturada. Exatamente. Cada solvente só dissolve uma quantidade de soluto para formar a solução. E dependendo dessa quantidade de soluto, a gente vai ter 3 tipos de solução: insaturada, saturada ou supersaturada. O que vocês observam de diferente da supersaturada em relação às outras? Aqui a gente observa, ó, a presença de quê? De um soluto que não dissolveu. Então, uma solução supersaturada é quando eu coloco a mais do que aquela quantidade de água pode dissolver. Então, ela botei. Vai chegar no limite. Quando passou esse limite, eu já começo a ver o soluto. Esse aqui não dissolve mais. Agora, e aí a gente consegue observar que ela é diferente das outras, né? Ela já passou a ser uma mistura heterogênea. Eu já vejo 2 fases. Diferente da saturada e insaturada. Agora, elas são visualmente iguais. As duas são misturas homogêneas. Mas o que é que diferencia uma da outra? Nessa, é quando ainda aquela quantidade de água não dissolveu até o máximo, está ainda menor do que o máximo. Estou botando, está dissolvendo, estou botando, está dissolvendo. Botei mais soluto, dissolveu. Então, quando eu boto menor do que é o máximo, a solução é insaturada. Quando chegou no máximo, é aquela história, eu saturei. Então, eu cheguei no meu máximo. Tem aquela história que o povo diz, vem que eu estou saturada. Cheguei no meu limite. Então, quando chegou no limite, a solução é saturada. Quando está abaixo do limite, está insaturada. Ok, aqui a definição. Ó, agora eu estou falando de uma curva, tá? Curva de coeficiente de solubilidade. Essa curva mede a capacidade que um soluto tem de ser dissolvido em uma quantidade de solvente. Esse coeficiente mede a capacidade que um soluto, um sal ou um açúcar, é capaz de ser dissolvido em uma quantidade fixa de solvente. Pode ser o solvente água. Considerando que isso pode mudar de acordo com a temperatura e com a pressão. Só que como nesses nossos estudos nós estamos sempre na mesma pressão, esse fator ele é desconsiderado. E aí a gente leva em conta apenas a temperatura. E aí é que eu vou mostrar para vocês como que é esse gráfico, tá? Então é um gráfico que aqui no eixo X ele está relacionado com a temperatura e no eixo Y com a quantidade de sal ou de açúcar. Então esse gráfico ele vai mostrar, dependendo da temperatura, quanto de solvente é dissolvido. Observe aqui, nesse lado aqui, ó, no eixo Y. Ele está dizendo que está usando quanto de água fixa? Ó, quanto é de água fixa que eu estou usando?
Então, vai ser, ó, gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, eu estou definindo nesse gráfico que o valor fixo de solvente, vocês vão estranhar porque ele está falando da água em gramas, mas não tem problema, assim como ela é uma substância, ela também tem massa. E aí, nesses estudos, é levado o solvente não em litros, não 10 litros, 1 litro. A gente leva em conta o valor do solvente, que é a água, em gramas, tá? Então, eu estou dizendo que o valor da água é 100 gramas, é fixo, e aí quanto de solvente vai dissolver, dependendo da temperatura que eu estiver aqui. Então, ó, ele tem um gráfico, né? Tem uma curva, que ela pode ser ascendente, decrescente, pode não mudar, porque isso também depende de cada sal. Mas, em geral, ele tem esse comportamento de crescer, tá? Aqui é uma linha. Tem uma linha aqui que nós estamos vendo. E aí, com base nela, nós vamos saber se ela é saturada, insaturada ou supersaturada. O que é que ele quer dizer? Ó, por exemplo, se eu tiver a 40 graus Celsius, se a temperatura for 40 graus Celsius, qual é o máximo de soluto que vai dissolver se eu usar 100 gramas de água? Ó, temperatura 40 graus. Qual é o máximo de solvente, né, de soluto? Qual é o máximo de soluto que eu consigo dissolver se eu tiver 100 gramas de água? Aí eu venho e faço esse outro X aqui. 40, exatamente. Então, considerando que eu tenho 100 gramas de água, a temperatura de 40 graus Celsius, e eu peço que vocês prestem atenção, porque ele muda de acordo com a temperatura. Então, ele está dizendo que se tiver 100 gramas de água, vai ser dissolvido nesses 100 gramas de água 40 gramas de soluto, seja sal, seja açúcar, mas isso se a temperatura for 40 graus Celsius. Vamos mudar a temperatura. A temperatura aqui está mais ou menos 75, né? Mais ou menos 75 graus Celsius a temperatura. Eu vou conseguir dissolver nessa mesma quantidade de água 40? Não mais. Eu vou lá no ponto da curva e vejo o máximo, que é quanto? Mais ou menos 80. Exatamente, ó, mais ou menos 80. Esse é o máximo. Isso por quê? Porque agora eu aumentei a temperatura. E a temperatura, ela ajuda algumas vezes a solubilizar mais sal ou açúcar, dependendo dessa temperatura, mesmo que essa quantidade de água seja 100. Mas eu estou mexendo na temperatura para ajudar que solubilize mais. Vamos mudar aqui. Se a temperatura agora for 100 graus Celsius, quanto de soluto nós vamos dissolver, considerando que eu tenho 100 gramas de água? Mais ou menos 160. Exatamente. Exatamente. Então, observem que essa linha, ela é o máximo, tá? Essa linha é o máximo. E aí eu trago para vocês aqui outra explanação. Quando eu estiver falando da linha, que é o máximo, então eu estou falando que a solução é o quê? Saturada. É o máximo que ela dissolve. Por exemplo, a gente viu que a 40 graus Celsius, em 100 gramas de água, era dissolvido 40 gramas. Tá, mas se eu botar só 30, continua sendo uma solução, só que não é uma solução saturada. Então, ó, valores que estiverem aqui embaixo são soluções insaturadas, ou seja, soluções que eu ainda não coloquei o máximo. Coloquei, mas ele ainda pode dissolver mais. Coloquei, mas pode dissolver mais. Então, quando chegar aqui nesse ponto, é o máximo. Então, são soluções insaturadas. E aí, na solução insaturada e saturada, a gente viu que são soluções de misturas homogêneas. Essas duas são homogêneas. Ah, mas, por exemplo, se eu tiver a 40 graus Celsius, eu sei que o máximo que dissolve é 40 gramas em 100 gramas de água. Saturada e insaturada, as duas são misturas homogêneas. A gente não só vê uma fase. Agora, por exemplo, eu cheguei bem aqui, a 40 graus Celsius. Coloquei, sei que o máximo que dissolve é 40. Mas se eu botar a 40 graus Celsius, eu botar 60, observe que já ficou acima da curva. Regiões acima da curva já vão ser regiões que eu coloquei mais do que aquele máximo que ele suportava.
Então, a solução passou a ser super saturada. Então, quando vocês virem um gráfico desse, e aí, por exemplo, ele perguntar que região é essa, vocês vão dizer que é região de supersaturada, ou na linha é o máximo que ela consegue dissolver, e abaixo ela ainda suporta, ainda não chegou no máximo, né? Então, ela suporta ainda dissolver mais. Então, ó, aqui seria uma solução insaturada, considerando que o volume é o mesmo para as três, considerando fixo, né, igual. Então, eu posso ter uma solução insaturada, uma saturada, ou supersaturada, e aí eu chamo também a atenção que ela pode ser, às vezes, chamada de saturada com corpo de fundo. Ou seja, observe que tem uma relação. Por quê? Porque ela chegou no máximo que ela conseguiu dissolver, que é a ideia aqui da saturada, só que ficou um pouquinho lá no fundo. Pode ser chamada de corpo de fundo, pode ser chamada de corpo de chão, mas é relembrando que é a solução supersaturada. Agora a gente vai para as atividades e entender como é que as coisas vão acontecer, tá bom? Como que a gente vai resolver questões desse tipo. Então, questão de número 1. Observe que sempre nas questões ele vai ter que dizer a temperatura, porque dependendo da temperatura, pode dissolver mais ou pode dissolver menos. Então, a 42 graus Celsius, a solubilidade de um certo sal é de 15 gramas a cada 100 gramas de água. Ou seja, a 42 graus Celsius, 15 gramas de água é o máximo que vai ser dissolvido quando eu tenho 100 gramas de água. Estou fixando que a quantidade de água é fixa, 100 gramas. Assinale a alternativa que indica corretamente a solução que vai ser formada, por exemplo, se eu tiver 30 gramas de sal, considerando 200 gramas de água. Essa solução nova aqui que a gente criou, vai ser insaturada, vai ser supersaturada, vai ser saturada com corpo de fundo, que observe, é a mesma coisa que isso aqui. Ele só chamou diferente para fazer essa confusão. Então, vamos lá. Aqui eu destaco pontos importantes, tá? Calma aí, calma aí. Aqui eu destaco pontos importantes. A 42 graus Celsius, eu estou te dando uma afirmação. Estou te dizendo que 100 gramas de água consegue dissolver bem 15 gramas de sal, né? De sal. Então, essa região é uma solução que, 15 gramas de sal a 42 graus dissolve 15 gramas de água quando eu tenho 100 gramas de água. Então, eu estou falando que essa solução é uma solução, exatamente, saturada. É o máximo. É o máximo que vai dissolver. Exatamente. Então, isso é nossa referência. Agora, ele vem e pergunta. Gente, se eu tiver 30 gramas de água, e no caso estiver usando 200 de água, não mais de 100, essa nova solução é o quê? Observe que isso aqui é sua referência, não é? Se eu já estou te afirmando que 15 gramas de água se dissolve em 100, se eu usar o dobro de água, vai dissolver quanto? Tem que dissolver quanto eu usando o dobro de água, que é esse caso? Tem que dissolver 30, que é exatamente o valor da simulação dele. Então, essa solução que a gente vai observar vai ser o quê? Uma solução saturada, como muita gente já pontuou aí, tá? Ok, gente? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Gente, se eu tivesse feito, considerando que essa é a minha referência, e eu não tivesse usado 30 gramas de água, eu tivesse usado 20 gramas de sal, se eu não tivesse usado 30 gramas de sal, e sim tivesse usado 20 gramas de sal, a solução ia ser o quê? Muito bem, seria insaturada, exatamente. Porque 100 gramas de água vai dissolver 15 de sal. Se eu usar o dobro de água, logicamente tem que dissolver quanto? O dobro, 30. Aí eu estou simulando que eu estou usando 20. Ah, ainda não é o máximo, porque o máximo que ele 200 dissolve é 30. Se eu estou usando 20, ainda não chegou no máximo. Chegou, está num valor ainda menor do que o máximo. Agora eu estou simulando que eu estou usando 40 gramas de sal, considerando que a água é 200, ainda mantém a água. A solução já vai ser o quê? Super saturada, exatamente. Por enquanto está fácil, né? Então, observem que a questão, ele sempre vai te dar um padrão. Ele sempre vai te dar um padrão, que é
o seu ponto de partida. E aí ele vai sempre simular um caso. E aí você tem que ver esse padrão e converter nas condições do modelo lá, do teste dele, né? Vamos lá para outra. Ó, ao acrescentar 652,5 gramas de nitrato de sódio a 750 gramas de água a 20 graus Celsius, obtém-se uma solução saturada desse sal. Encontre a solubilidade desse mesmo sal, que é o nitrato de sódio, não levando mais em conta essa quantidade de água, levando em conta outra quantidade de água. Então, eu destaco aqui o que é importante para você. Observe que sempre vem a temperatura. Então, a 20 graus Celsius, ele está afirmando que 652 gramas de nitrato de sódio, que no caso esse é o sal, vai dissolver perfeitamente quando eu tenho 750 gramas de água. Então, aqui, ó, tornou uma solução saturada. Então, ele está falando que aqui é o ponto máximo que dissolve. Se eu tiver 750 gramas de água e botar 500, ele ainda dissolve mais. Ele vai dissolver no máximo 652. Então, a solução nesse ponto é saturada. Ele pergunta assim, não, mas se eu quiser usar uma quantidade menor de água, se eu não quiser 750, se eu quiser só usar 100 gramas de água, quanto de sal vai ser dissolvido? Lembrando que essa é a nossa referência. Então, ó, se eu utilizar 100 gramas de água, quanto de sal vai ser dissolvido? Eu não sei, mas eu posso fazer uma regra de 3 para descobrir isso. Então, vai ser x vezes 750 igual a 652,5 vezes 100. Multiplicando aqui esse valor, fazendo aqui a divisão. Então, ó, quanto de água é dissolvido se eu utilizar só 100? 87 gramas. Exatamente. Muito bem. E vamos para, acho que é a última questão, se eu não me engano. Essa questão eu trago um gráfico. Essa questão eu trago um gráfico que é para a gente avaliar, com base nos gráficos, como que a gente vai fazer essas interpretações. Aí eu já vou perguntando. Você tem que analisar o gráfico como um todo, tá? No gráfico, quanto de água que ele está usando? Alguém escreve no chat. Qual é o valor fixo de água? Ele sempre vai vir aqui, ó. Nesse caso do gráfico, quanto é o valor fixo de água? 100 gramas de água é o valor fixo, tá? 100 gramas de água, o solvente que eu estou utilizando, 100 gramas de água é o valor fixo. Aí vamos aqui para a questão. A curva de solubilidade de um sal hipotético, um sal qualquer, está representada abaixo. Então, aqui é a representação. Aí ele diz assim, qual a quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas do sal a 30 graus Celsius? Aí eu destaco aqui os pontos, né? Ele fala que aqui é a curva de solubilidade. Estou dizendo que, eu pergunto, qual a quantidade de águas se eu usar 30 gramas de sal? Sabendo que a temperatura é 30 graus Celsius. Então, qual é o ponto que você sempre tem que ir atrás é o quê? Temperatura. Temperatura é o ponto. Então, eu vou aqui no eixo X e vou atrás de 30. E aí eu descubro que é esse ponto aqui, ó. Buscar a minha referência. Buscar minha referência para descobrir quanto é o máximo que 100 gramas de água dissolve nessa temperatura, tá? Então, ó, considerando aqui 30 graus Celsius, eu vou atrás do máximo. Então, o máximo é esse ponto bem aqui, ó, da curva. Quando encostou na curva é o máximo. E aí, vou ver quanto de sal é dissolvido quando eu tenho 100 gramas de água. Aí, eu vou aqui, ó, vai dar quanto? 30, 40, né? 40. Então, 40 gramas de sal é dissolvido quando eu tenho quanto de água? Quando eu tenho 100 gramas de água. Você achou o quê? Você achou a referência. Aqui é o teu ponto de partida. Mas observe bem, na questão, ele pergunta assim, não, mas se eu não quiser 40 gramas de sal, eu quiser só 30, então eu devo usar quanto de água para a solução ainda continuar saturada? Aí, ó, 40 gramas de sal, pelo gráfico, nós obtivemos essa resposta, vai ser dissolvida em 100 gramas de água. Mas se eu utilizar uma quantidade menor, mas quero que a solução continue sendo saturada, quanto de água eu devo usar?
30 gramas de sal, eu vou descobrir aqui, ó, quanto de água. X, né? Então, X vai ser X vezes 40 igual a 30 vezes 100. E aí vai ficar X40 igual a 3.000, dividindo. Isso vai dar que eu preciso, para dissolver 30 de sal, eu vou precisar, lógico, de uma quantidade menor de água. Porque 100 gramas de água é quando eu tenho 40. E essa nossa referência nós tiramos da onde? Da curva do gráfico. Se eu utilizar uma quantidade menor de sal, eu preciso de uma quantidade menor de água. E aí a gente chega que precisa, para dissolver 30, precisa de 75 gramas de água. Letra C.